Você consegue detectar se o seu filho tem uma boa autoestima? Ou melhor, você consegue perceber se você está fazendo essa construção saudável na vida dele? A gente está aqui hoje com a psicóloga Simone Lacerda, que vai nos ajudar aí a entender e a proceder da melhor forma possível. Mas antes disso, você já sabe. Dá uma curtida aqui, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para as atualizações e vem participar com a gente. Obrigada, Simone, pela presença. Eu queria primeiro que a gente explicasse o que é autoestima. Tá legal. A autoestima, né, é, na verdade, um conceito que serve para a gente conseguir mensurar um sentimento de valoração pessoal, né? Então, quer dizer, estimar é você gostar, você aprovar, né? Você, então, atribuir um valor a si mesmo, né? Agora, claro, né? Então, nós estamos falando assim, antes de eu conseguir me valorizar, alguém me valorizou primeiro, né? Antes de eu ter um amor próprio, alguém me amou primeiro. Sim. Então, eu já acho bacana a gente começar, às vezes, a construção da autoestima, assim, desde bebê mesmo, né? O olhar que a gente tem para aquele bebê que nasceu, o seu filho, o valor, e você ir falando para a criança, né? Quer dizer, a criança ela tem um valor só por ela existir. Tem a ver, então, com o ambiente onde ela está inserida. Sim, né? Então, assim, esse ambiente saudável, é tudo para a construção da autoestima. Mas existem crianças que são muito amadas e têm uma autoestima baixa? Como que é isso? Sim, porque a autoestima, ela tem a ver, sim, com a construção, então, de valores, não é verdade? Então, você tem diferentes contextos que vai ter diferentes valores, né? Então, você imagina, às vezes, você tem uma criança que ela é muito amada, muito desejada, muito querida, né? Tem até uma estrutura familiar. Mimada, muitas vezes, mas não tem uma boa autoestima, isso existe. Também, às vezes, ela está num contexto onde que se valoriza muito determinada habilidade, performance, e a criança ela não tem essa habilidade, né? Então, vamos pensar, por exemplo, nas crianças como sofrem por não ser boas no futebol. Né? Então ela está num grupinho de amigos onde todo mundo joga futebol, no recreio todo mundo vai jogar futebol, fim de semana é futebol, e a criança ela não tem essa habilidade. Às vezes ela vai se descobrir, às vezes, excelente no tênis depois, ou é fera numa natação, mas aquilo dentro do contexto dos amiguinhos, né? O futebol que está em cena, e ela a não percepção tem que ser totalmente dos pais nisso, né? Porque, eu acho que é o caso do Breno. O pai quer que ele seja ali um editor e às vezes ele não quer, né? Às vezes ele quer estar aqui apresentando junto com a gente. Isso é muito importante, Fernanda. Às vezes você tem a expectativa dos pais com relação ao desenvolvimento de uma competência. Sim. Né? Eu quero que meu filho toque piano. Ou seja médico, tem seja muito médico, disso. Né? E às vezes a criança se sente pressionada com aquela expectativa e ela não tem. Se frustrando, né? Se frustrando, né? Ou às vezes se confundindo. Né? Então a autoestima também dos pais tem muito a ver com a autoestima dos filhos. Sim, esse equilíbrio, né? Então, se a autoestima, ela implica em valores, na construção de valores próprios. Então, assim, os pais têm que reconhecer esses valores, né? Quando a gente fala de valores, eu gosto muito da síntese, da ideia de um grande biólogo, que é um grande estudioso das relações humanas, que chama Humberto Maturana. Ele fala o seguinte, que valores não se ensina, se aprende no conviver. Porque valores ou você vive ou você nega, não é verdade? Então, assim, ou você vive a verdade, né? Ou você nega quando você lança a mão de uma mentirinha. É verdade. Não é verdade? Então, assim, ou você vive... Falam muito disso, né? Ou você é muito parecido com seu pai, ou os valores, ou então você quer ser completamente diferente. É verdade. Porque você não cabe ali, né? Mas isso é só depois de uma certa maturidade, né? Sim, por exemplo, a criança ela não vai perceber isso. A criança percebe, desde pequeno você está construindo ali essa coerência, não é verdade? Então, assim, se ela percebe que os pais não respeitam, por exemplo, um ao outro, não respeitam o próprio cônjuge, né? Então, assim, que eu estou falando assim, então como é que você, É uma construção, como é que você quer que a criança
você fala para ela, por exemplo, o valor de respeito, né? Mas dentro de casa você nega com as suas ações, você nega aquele ensino. A criança fica completamente confusa. Quando você desrespeita o outro, que você critica, né? Às vezes você nem critica a criança, mas você vem criticando a sogra, a cunhada, Sim. o primo, o parente, né? Então a criança ela já fica ali, né? Então o principal erro que tem hoje em dia dos pais é a forma deles mesmos agirem, né? Como você age, se você está agindo de uma forma desequilibrada. Não, ou... até crítica. Às vezes a pessoa é muito crítica, os pais são muito críticos, ou a mãe tem. Eu acho que no meu caso, na minha casa, deve ser isso. Eu tenho uma autoestima muito baixa. Então, às vezes, eu devo passar isso para minha filha. Isso seria até um caso de consultório. A minha filha chegou outro dia na hora do almoço, chorando, falando que ela não gostava mais dos cachinhos dela. Ela tem um cabelo cacheado e isso nunca incomodou ela. E ela chegou aos prantos. Mamãe, eu falei, o que foi? Ela só chorava e não conseguia me explicar. E ela me falou, eu não quero mais ter cabelo cacheado. Ela tem 5 anos de idade. Exato. Né? Eu acho que é muito nova até para essa percepção. Né? E isso porque antes da história do cabelo cacheado, há uns 2 meses atrás, ela comentou que ela queria ter mais cabelo, que ela tinha pouco cabelo, que o coque do balé era pequeno, que ela queria ter um cocão, enfim. Então será que isso veio lá, essa percepção lá do balé? Pois os coques, não sei o quê, ver a diferença de cabelo. Será? Talvez é porque ela foi vendo. Ou será que as crianças são observadoras? Sim. Né? E ela é perceptiva e ela já está percebendo, alguém ali já colocou algum padrão, né, do que é de beleza, não é? Aos 5 anos, né? Então, agora você imagina o que é também a pressão a longo prazo, né? Então, às vezes, se você está num contexto de crianças, às vezes, muito competitivas, isso acontece muito, né? Porque mas a criança tem que saber lidar com a situação também, né? Porque eu fico pensando, vai existir, na nossa época de escola, a gente não denominava como bullying, mas existia, cada um criticava de uma forma, sempre existiu. Né? E como que aquilo atinge? É difícil a gente, como mãe, saber ensinar isso para a criança. Como que ela vai agir numa situação? Porque a outra pode falar, olha, seu cabelo não é bonito porque tem cacho. Então, olha que a Júlia colocou, que positivo essa criança ter um espaço dentro de casa para colocar o seu sentimento. Quer dizer, faz parte então dessa inteligência emocional você detectar as suas emoções positivas e negativas, né? Você saber expressar, porque no momento que você expressa, você está tendo possibilidade de ter ajudas, você está resolvendo, você gera uma autoconfiança que eu resolvi o problema. Se descobrir, por exemplo, foi uma coleguinha que falou que meu cabelo é feio, que cabelo bonito é cabelo liso. Eu já tive muito isso no consultório, né? Então, se conversa, né? A professora conversa, o coordenador conversa e resolve esse problema. Então, a criança, ela vai criando ali um sentimento de segurança na própria competência de expressar isso. Né? Mas por quê? Porque ela conseguiu se expressar. Então, a inteligência, a gente tem que ensinar, na verdade, né? Desenvolver a inteligência emocional para se você ter uma boa, né? Para você ter uma boa autoestima, né? E como é que a gente ensina? Porque tem pais que falam assim, Simone, não fala nada, não fala nada do que está sentindo. Tem crianças que têm muita dificuldade de expressar o seu mundo emocional. Os pais têm que saber, né? Lidar com a situação. Os pais têm que ser modelo de expressão da emoção. Você já pode chegar com a criança conversando, começando do afeto. Nossa, eu quero contar uma coisa para vocês. Nossa, hoje eu fiquei tão feliz com isso. Quer dizer, por onde você começa? Pelo afeto. Olha que legal. Né? Então, para a criança que é muito introvertida, os pais, então, têm que começar. Para qualquer criança, porque, vamos colocar assim, a emoção é o princípio da ação. É verdade. Não é verdade? Então, em vez de você pensar com a criança, às vezes a gente tem uma preocupação de estar passando um discurso muito politicamente correto para uma criança. E a gente acaba perdendo esse espaço, né? Que ela possa se sentir segura e confiante para relatar alguma coisa. Isso. Se a criança não está contando nada,
né? Então a gente tem que ensiná-la, incentivá-la e ser esse modelo. Nossa, a mamãe ficou com medo. Eu faço isso muito com os meus clientes, né? Eu falo, nossa, dá os parabéns que eu venci um medo meu. E aí conto para a criança. Por quê? Porque somos humanos, nós temos dificuldades e a questão legal é você vencer, é você se desafiar, não é? Então eu falei, olha, eu venci esse medo. Mas não tem inteligência emocional. Aí fica difícil. Aí cria um ambiente complicado, né? Exatamente. Então essa criança, ela pode ser uma criança às vezes mais forte, mas tem muita criança que tem uma autoestima muito melhor do que seus pais. Às vezes vão os pais ali tratar dos filhos, mas são eles mesmos que estão precisando de tratamento. Eu achei interessante que antes da gente começar, a gente estava compartilhando um assunto meio confidencial, mas o que a gente pensou? Até onde, no caso que a Fer viveu, o pai deve deixar a criança resolver e até que ponto ele tem que entrar. Você tem que se aliar à criança, falar, vamos lá, vamos vencer, vamos derrotar esse medo, vamos lá que eu te ajudo. A criança sente que você é cúmplice, né? Porque senão a criança tem que proteger de você também. Ela já chega assim, meu Deus, né? E você expõe, outra coisa terrível para a autoestima, é você expor a criança à vergonha, né? Verdade? Você tem que defender a criança. Nossa, você tá com vergonha? Não, ela é assim mesmo. Daqui a pouquinho você vai ver. Ela tá conversando com todo mundo. Gente, eu amo demais. Que vergonha. A minha filha, ela tinha muita vergonha de ir na escola apresentar alguma peça, estar no teatro, alguma coisa assim. Eu falava com ela, filha, você vai passar por situações na sua vida, agora na escola, depois é no trabalho, ou antes na faculdade, você vai ter que se apresentar ali para pessoas e tudo. Você vai ter que um dia vencer esse medo. Passaram-se uns dias, não, né? Mais um semestre assim. Quem estava lá na frente falando o texto? Ela. Eu falei assim, filha, como é que foi isso? Mãe, eu pedi para a professora para eu falar. Só. Então, assim, eu sabia dessa introspecção dela, eu sabia dessa timidez dela, só mostrei o caminho. Uma hora você vai ter que enfrentar, porque a vida vai te propor isso. E foi assim, foi até rápido, né? Porque pela timidez eu achei que o negócio fosse demorar um tiquinho. Uma coisa bem bacana é a gente contar histórias da gente, né? Olha, você sabe quando eu era pequena, teve uma situação, né? Então a gente resgata as nossas histórias, resgata... Por quê? Porque a gente, é importante a gente ser modelo do enfrentamento, porque o medo é legítimo. Eu entendo você, sempre dá medo mesmo, né? Então às vezes aquela criança que está com medo de ir para a escola, né? Medo de enfrentar um brinquedo, sim, colegas, né? novos. A gente lembrar para ela, que faz parte até dela apropriar das próprias competências, lembrar para ela daquele momento que ela teve coragem. Você lembra quando você teve medo daquilo e você enfrentou, yes, né? Então a criança, né? Opa, eu sei que você é corajosa, né? Você lembra quando você... Olha, você só vai ali, né? Então, enaltecer sempre, né? Elogiar, falar desses pontos positivos da criança, eu acho que isso é muito importante também. Não só elogios, mas resgatar. Agora a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala elogiar, porque aí os pais acham que elogiar é aquele... tudo, né? Não é até perigoso você criar um transtorno narcisista, né? Você consegue? Você foi capaz? Que inclusive nós estamos hoje, né, já vendo o resultado dessa questão de crianças egocêntricas, narcisistas. Nós já estamos começando a colher mesmo esse fruto de uma criação de muito elogio. Sim. E não frustração. Muito elogio e não frustração. Tem um monte de criança que não pode ser... Então, assim, na verdade, eu gosto da palavra reconhecimento. Né? Porque o reconhecimento, ele é algo real, que a criança pode verificar naquele momento que aquilo é real, não é um elogio infundado, né? Porque eu já tive crianças que falam assim, vou levar para minha mãe, você não quer caprichar? Não, qualquer coisa ela acha bonito. Olha. Opa! Né? Então, assim, eu posso fazer qualquer coisa, tá sem critério. Não, os pais têm que ter um olhar de critério e ensinar a própria criança a ter esse critério também, né? Esse é o para casa, né? Esse é seu melhor?
Olha. Não é verdade? Sem, Então, ao assim, mesmo tempo, sem criticar tanto, né? Eu, né? por ser muito crítica, muitas vezes eu chego e falo, ah, não, você pode colorir melhor. Nossa, tá saindo muito. Porque às vezes, olha pra você ver, por comparação, porque muitas vezes eu comparo o colorido dela com o colorido do colega, que às vezes realmente tem uma aptidão maior. Pois é. Mas eu não falo, o dela tá melhor, eu comparo na minha cabeça e aí eu fico achando que então o dela não tá tão bom. Quem tem que comparar é ela, né? A gente até pode dizer assim, vamos olhar o de ontem, o que você acha? Isso. Né? Então, você vira lá, aí ontem tá a letra caprichada, hoje ela quis fazer de qualquer jeito. Você acha que tá legal assim, né? Você quer mudar? Se também não quer, deixa ela arcar com a consequência. É verdade. Não é? Você acha que a professora vai gostar? Não, isso não, né? Nossa, tá com... É verdade. Ai, gente, eu sou toda errada. Não é à toa que a Duda tá lá. Você pode até dizer, olha, o que você achou? Qual que tá, você pode até conduzir. Qual que você acha que está mais caprichado? Ah, eu também. Eu achei que ontem aqui você caprichou muito mais. Que nota que você dá? Se autoavaliar, né? Essa autocrítica. E não ficar só com medo da crítica. Senão, assim, eu vou fazer para casa, vou fechar rapidinho para minha mãe nem ver, porque vai minha filha tá assim. Eu quero ver o dever e tal, mas eu já vou por causa da ortografia. Só, é uma coisa, é outra. Se não tiver o acento certo, não é, vou apagar tudo, ela já tá com medo. Ela já não pode apagar tudo, não é? Não apaga, deixa que a criança apague, né? Deixa que ela faça onde você acha que você precisa de corrigir, né? Então, esse tipo de educação dá mais trabalho, né? Porque essa outra educação, você chega, nossa, não, tá horrível, vou fazer de novo e tal. Acho que primeiro você tem que se consertar. Não, sem dúvida. Gente, filho é uma benção mesmo. Porque filho ajuda a gente. Tratamento de caráter. Isso, ajuda a gente a se enxergar, Simone, né? me conta uma coisa, eu que tenho filhos adolescentes, tem crianças que têm uma boa autoestima no período que ela é criança e chega numa adolescência, de repente você fala, gente, eu não estou entendendo o que aconteceu com meu filho, porque ele tinha uma boa autoestima e de repente ele está uma péssima autoestima. Nossa, isso acontece demais. As pesquisas, inclusive, mostram que as meninas adolescentes são as mais afetadas na autoestima, né? Uma porcentagem muito grande das meninas se dizem com baixa estima. Por quê? Porque a gente tem um padrão hoje de exigência de beleza, né? Que a gente, nem existe, talvez, é uma perfeição, né? Então, assim, se o cabelo é aneladinho, que é liso, se é liso, que é anelado, não é? Hoje tem o corpo sarado, então a gente tem uma ditadura, né, de beleza hoje, não é à toa que o Brasil tem 1000 academias, salão de beleza, cirurgia plástica, a gente consome, os maiores consumidores Já é uma outra questão.